E para falar a respeito do tema, Jesus e eu, está presente a nossa companheira Miranda, nossa companheira de sempre. Boa tarde, muita paz, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria, não é, que estamos encarnados, tendo oportunidade de recapitular nossas escolhas e decisões, para conversar um pouco sobre Jesus e os eus presentes, não é? Jesus e nós, Jesus e o eu ainda personalístico que nós veiculamos. Para iniciar nosso estudo, nós nos lembramos da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. As edições da Federação Espírita, quando nós vamos falar sobre Jesus, costumamos dizer, é a resposta mais breve, uma única palavra. Porque a pergunta que Kardec fez é: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nas edições da FEB está escrito Jesus. Ponto. Então Jesus, ao longo da nossa jornada de cristão sem Cristo, ficamos batendo cabeça da cruz, né, para a manjedoura, da manjedoura para a cruz. Mas não podemos desconsiderar que a simples palavra Jesus, quando pronunciada com sentimento, com respeito, é luz onde ela vibrar. Tem uma história que os espíritos nos contam, de que um grupo de espíritos estava socorrendo um outro irmão em estado bem difícil, que estava muito fechado, e eles estavam elaborando planos de socorro, mas sem êxito, porque o espírito estava refratário ao socorro. E o espírito superior respeita o livre-arbítrio o máximo que pode. Quando a lei de progresso chega, aí vai do jeito que é necessário. Mas, nessa situação específica, eles estavam tentando de tudo para socorrer aquele espírito. E estavam encontrando dificuldade porque ele estava muito fechado. E entre eles, aproximou-se um outro espírito da mesma envergadura e abordou um determinado assunto e pronunciou um nome: Isabel de Aragão. E a simples pronúncia desse nome fez com que um clarão acontecesse naquela região espiritual. E daquele clarão, a luz ofuscou o espírito que eles estavam tentando socorrer. E ele tentou tapar os olhos. Nesse simples gesto de tapar os olhos, os espíritos aproveitaram aquele movimento e resgataram ele. Olha, Isabel de Aragão é um espírito nobre. Imagina a pronúncia do nome de Jesus quando falada com toda a expressão de um sentimento legítimo, não é? Mas por que nós estamos fazendo essa abordagem? Emmanuel nos diz que Herculano Pires é o metro mais fiel que mediu Kardec. E na tradução do professor José Herculano Pires, a essa pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta do professor Herculano está fiel à tradução francesa. Vede Jesus. Para nós espíritos ainda meio atrapalhados na compreensão da verdadeira mensagem que o Cristo vem nos trazer, quando nós falamos simplesmente Jesus, para aqueles que não estão habituados a meditar profundamente no significado desta palavra, parece algo estático. Mas quando nós lemos essa colocação, vede Jesus, é um verbo que nos convida a uma ação. Observa Jesus, olha Jesus, aprenda com Jesus, medite. Esse vede dá um movimento e o verdadeiro sentido que a pergunta tentou colocar, guia e modelo. Aí nós vamos refletir que a pergunta se tratava, não é, de querer saber aquele que seria o guia e modelo para o homem da Terra. Então vamos observar o guia. Qual é a função de um guia? É conduzir. Se esse guia for moralmente legítimo, essa condução é segura. Se esse guia for desguiado, todos vão para o abismo da ilusão.
Em se tratando do modelo e referência para o homem da terra, é um guia seguro, não é? Não é um guia qualquer. E o modelo? Qual é a função do modelo? Quando nós vemos dentro da nossa sociedade que vão mudando as temporadas, verão e inverno, né? E quem lida com moda faz aqueles desfiles para apresentar a referência de vestimento para aquele período. Então, o modelo é aquele que é uma referência para algo. Em se tratando do espírito humano evoluindo na Terra, ser guia e modelo é aquele que conduz com segurança e é referência inquestionável. Mas na condição de guia e modelo, Jesus também é mestre e amigo. Qual é a função de um mestre? É simplesmente passar conteúdo para o seu aluno? Recitar matéria? Falar de algo e ponto? Quantos professores são formados periodicamente em nossa sociedade? E dentre esses professores, levando ainda em consideração a falta de estímulo a essa categoria, né? Muitos não são estimulados, valorizados na sua potencialidade. Chegará o dia que o professor na Terra será aquele mais ajustado na dignidade de um salário, porque é a base de todas as outras profissões. Faz muita diferença você ter aula com um professor que ama o que faz e que prioriza o aluno acima de qualquer coisa. Então, na condição de mestre, Jesus é aquele que simplesmente não fala. E quando títulos lhe foram dados, bom e amado mestre, ele, bom só o Pai Celestial é. Mas mestre, ele aceitou. Né? Porque mestre é aquele que numa turma de 40 alunos individualiza cada um e trabalha cada um na sua potencialidade. Nós observamos isso nas aulas de evangelização. O evangelizador que está desperto verdadeiramente para a tarefa de servir ao Cristo, cada aluno na sala de evangelização é semente viva de luz, né? Temos experiência junto a evangelizadores que às vezes só estava com um aluno no ciclo de evangelização e preparavam uma aula didaticamente tão metódica, sabe? Com tanto carinho, com tanto recurso. E tinha outros companheiros que diziam, mas que aula tão trabalhada, mas você só tem um evangelizando. E ela respondia assim, mas quantos você vê? Só um? Porque eu tenho certeza que existe um grupo inumerável de espíritos que se beneficiam com cada aula. Uma conversa edificante é uma doutrinação. Olha, um ouvido que escuta fecha a porta de um hospício, fecha a porta de uma prisão a alguém. Quantos estão em estado lamentável moralmente em nossa sociedade por falta de escuta, por falta de atenção, por falta de dignidade humana? Mas Jesus é aquele mestre que ele é referência também. Olha, nós vamos observar ao longo do Evangelho quantas situações ficaram registradas para nós. Situações parecidas, mas ele sabia onde estava a diferença de um a outro daqueles que ele recolhia. Cada sofredor, cada escolhido trazia a sua chaga legítima. E ele soube cuidar individualmente de todos, sem desprezar ninguém. E amigo. Então, esse guia e modelo, que é mestre e amigo, ele dá o testemunho de amizade, justamente um pouco antes de ser preso. Quando Judas, equivocado nos seus propósitos, e Jesus sabendo que a sua intenção não era simplesmente entregar o amigo para que ele fosse desrespeitado e brutalizado. As intenções de Judas parecem um pouco com a nossa, resolver as coisas a toque de caixas. A gente pensa e faz, mas sem analisar as consequências do ato imediato que o pensar nos trouxe. Então, Jesus sabia de tudo, durante a ceia já tinha dado os alertas, não é?
E no momento em que Judas se aproxima para dar o beijo, que seria referência de quem seria Jesus, ele olha Judas e fala: aqui vens, amigo. Querendo tocar-lhe a essência mais íntima, lembrando a ele de que havia uma relação de amizade ali. E amigo é aquele que nos conhece a fundo e justamente por isso nos ama. Porque não está iludido, mas não tenta nos iludir. Esse guia e modelo, além de mestre e amigo, ele também é médico e irmão. Na condição de médico, com seu magnetismo, ele vem nos auxiliar a recompor as energias físicas. Mas a intenção maior dele é revitalizar o espírito imortal que nós somos. Porque o ideal para Cristo é que sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Quando cada um daqueles enfermos se aproximaram de Jesus e tiveram seus corpos harmonizados e aliviados, o Haroldo há pouco lembrou: corpos de carne são perecíveis. Mas Jesus, no corpo de carne, ele encontrava a semente de luz. Jesus não falava para corpos, ele falava para espíritos. E quando ele restaurava corpos, ele estava falando para princípios espirituais que compunham aqueles corpos. E o magnetismo do Cristo fecundava aquele tecido e aquele princípio espiritual, aquele princípio inteligente, energizado pelo Cristo, harmonizava-se. No entanto, em todos os momentos, ele nos deixava ver que o objetivo deles não era ser o tampão novo em roupa velha. Porque os corpos enfermos exudavam aquilo que trazia cada um daqueles espíritos na sua alma. Quando Pedro vai encontrá-lo no final de tarde, meditando às margens do lago: Senhor, por que estás entristecido? Justo hoje que conseguiste curar Natanael, é o paralítico que desce pelo telhado. Conseguiste curar 10 leprosos de uma vez. E aí fica uma reflexão. Porque quando Jesus curava corpos, não era para conquistar poder sobre ninguém. Quando Jesus curava corpos, não era para ser matéria sensacionalista no movimento judaico. Então a cura dos 10 leprosos está textualmente lá. Os 10 leprosos vieram e ele simplesmente não fez mágica. Tchum, 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 varinha de condão, cada um ficou limpinho e muito bonitinho naquela hora. O texto é objetivo. Eles chegaram até Jesus, Jesus ouviu-lhes a súplica e orientou: sigam para o templo e apresentem-se aos sacerdotes. Continuavam leprosos. E dirigindo-se para o templo, seguindo a ordem do bom pastor, cada uma daquelas ovelhas percebeu que o corpo estava ficando limpo. E automaticamente foram percebendo que a cura física estava sendo efetivada. No entanto, dos 10, só um lembrou de retornar. E Jesus responde a Pedro: isso mesmo, Pedro. Dos 10 leprosos, quantos retornaram? Só um, Senhor. É nisto que estou meditando agora. Os outros 9, um está no prostíbulo, uns estão no prostíbulo, comemorando a vida, agradecendo a Jesus de Nazaré que lhes limpou a carne. Outros estão na taberna brindando a Jesus de Nazaré, porque sem a limpeza no corpo físico, eles não poderiam retornar para uma vida social em comum. Ser leproso à época do Cristo é ter o nome riscado do livro dos vivos. E lepra, a palavra lepra vem do leprar em latim, que significa impureza. Aquela época, uma micose, uma sarna, era lepra. E depois de ser banido, misturado com aqueles que realmente tinham problema com o bacilo, viajando na linfa e decompondo tecidos, se contaminavam e era mais um ranceneando, né, entre um magote de leprosos simplesmente, né? Então, ele vai mostrando
Quando ele tem esse diálogo com Pedro, e a dona Amélia Rodrigues nos faz essa referência, é para nos fazer lembrar que o objetivo do Cristo não é simplesmente tapar feridas no corpo de carne, mas é curar as chagas da alma. E vamos encontrar essa referência em Maria de Magdala, que está no livro Boa Nova, uma excelente leitura para a nossa reflexão nesses dias que a espiritualidade nos convida à introspecção. Natal para os espíritos é todos os dias, mas para o homem da terra é quando ele se lembra que existe uma manjedoura que não deve ser mais de madeira num estábulo lá fora, mas uma porta aberta à compreensão humana dentro do coração de cada um de nós. Então nós vamos observar que Jesus, na condição de paradigma para o homem da terra, ele é referência, ele é guia. E na condição de irmão, por que me chamais bom? Bom somente o Pai Celestial é. Se nossa filiação é divina, os rótulos de pai, mãe, filho, filha, cunhado, amigo, vizinho, são para que saibamos estabelecer a relação fraterna no mundo físico. Poderemos conhecer muito desencarnados a nível de informação, mas esse conhecimento será parte da nossa jornada quando vestimos um corpo de carne e na vida de relação sabemos identificar no outro a nossa fragilidade, respeitando no outro aquilo que precisamos ter respeitado em nós. Não é? Então ele diz: desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Porque com Jesus a fraternidade chega na terra. A solidariedade toma destaque. Nós vamos também encontrar referência detalhada sobre isso numa outra obra através do Chico Xavier, Paulo Estevão. É justamente quando nós vamos observar, não é, o movimento cristão nascente e as lutas que estavam ali. E Jesus mostrando como se devia acontecer as relações fraternas na terra. E nós vamos encontrar a primeira instituição de solidariedade e fraternidade, a Casa do Caminho. Lembrando sempre, com todo respeito aos discípulos do Cristo reunidos na Casa do Caminho, que enquanto a Casa do Caminho se formava, o Vale dos Leprosos tornava-se uma verdadeira igreja cristã. Mais tarde, quando Saulo se converte, Madalena já era serva do Cristo no Vale dos Leprosos. Mas nós vamos refletir sobre Jesus e nós. Religião é instituição humana, é organização nossa aqui, e se faz necessário para que saibamos nos respeitar, nos acertar, né, e nos descobrir. Mas religiosidade é o divino em nós. Então nós temos duas colocações: Jesus e nós. Jesus e nós é movimento crístico, porque é Ele, o Cristo planetário, descendo das esferas resplandecentes para nos ensinar o caminho de volta ao Pai. Nós e Jesus é o movimento cristão, desfigurado pelo nosso personalismo, pelas nossas paixões, pela nossa inferioridade, pela nossa imaturidade moral ainda. E quando nós vamos ver Jesus e nós nesse movimento crístico, nós vamos nos lembrar do livro, não está aqui, olha, graças a Deus, porque senão ia ser livro para tudo que é lado, mas está na mochila. O livro A Caminho da Luz. Não temos condições de falar sobre Jesus sem retornar aos primórdios, não é? Quando nós vamos ver A Caminho da Luz e aquela referência de Emmanuel através do livro com Chico, dessa comunidade de espíritos puros, que todas as vezes que a gente vem aqui, tem oportunidade, a gente fala, porque água mole em pedra dura, não é? Do nosso coração. Nós vamos nos lembrar, e foi muito bom, o Haroldo, ele também enfatiza isso num dos seus estudos, Jesus o Cristo, que Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos caracteres gerais dos espíritos puros, que é um parágrafo bem diminuto, ele diz que os espíritos puros têm superioridade intelectual e moral absoluta. Então nós vamos compreender
que essas duas asas da nossa evolução, a moral e essa intelectualidade bem aplicada, ainda fazendo uma ilação com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Os Espíritos não responderam a Kardec. Deus é a moral suprema, causa primária de todas as coisas. Os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque moral é a inteligência bem aplicada. Então, os espíritos puros são aqueles que balizaram a sua inteligência na ética do bom proceder. Então, nós vamos encontrar os espíritos puros, eles têm superioridade intelectual em relação das outras classes e moral absoluta. A nível moral, não existe um espírito mais puro do que outro. Porque a conquista da moral, a evolução moral, ela tem um ponto balizar. Então, nenhum espírito puro é mais moralizado do que outro. Mas um espírito puro pode ser mais intelectualizado do que outro. Se existe uma comunidade de espíritos puros, é um leque que se abre a nível de experiências intelectuais sob um patamar de moral que todos já conquistaram. Existe uma comunidade que dirige o nosso sistema, existe a comunidade que dirige a nossa galáxia. Dirigir a galáxia demanda uma experiência maior do que dirigir um sistema com 8 planetas. Então nós vamos observar, quando no mundo físico alguém decide ser médico, ele vai se preparar, ele vai estudar. Se ele é uma pessoa que realmente tem a vocação para a medicina, ele não vai querer ser somente mais um médico na relação de médicos do planeta Terra. Ele vai dar tudo de si para conquistar a oportunidade de ser médico. Então ele vai para a faculdade, ele estuda, né? Ele vai se capacitando, ele vai fazer a residência dele, vai fazer o estágio dele, e ele recebe a oportunidade de ser um diretor de um hospital geral. Pois é. Jesus, num tempo que demanda bilhões de anos, e no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que essa comunidade, quando se reuniu para a formação do orbe, teve a segunda reunião para decidir a vinda do Senhor à Terra. Então Jesus é aquele que conquistou a condição de espírito puro, já tinha feito sua residência na sua comunidade de espíritos puros, já tinha feito seu estágio, e depois foi escolhido para ser governador, não de um hospital geral, mas de um educandário com proporções de hospital, escola e presídio. E ele vem até nós, né? Aí é o Cristo vindo a nós, para nos convidar o despertamento do Cristo que existe em nós. O Cristo interno de cada um de nós. Nós vamos observar que nessa jornada, ele, espírito puro, recebendo essa tarefa, as rédeas evolutivas da Terra estão sob a responsabilidade de Jesus. O planejamento educativo para os espíritos que estagiam na Terra já é do conhecimento completo de Jesus. Nada vai fugir ao seu planejamento. Com os homens ou apesar dos homens, o Consolador prometido vai alcançar a determinação de Jesus. E aqueles de nós que se posicionar de forma refratária, seremos convidados a ser adubos noutros departamentos escolares do nosso sistema de repente. Não é? Não podemos esquecer, e voltamos a outra obra, Ceareiros de Volta, quando numa dessas mensagens, um desses espíritos diversos fala, através da mediunidade de Valdo Vieira, com as palavras próprias, dando-nos a ideia de que os porões das trevas estão vazios. Não existe mais nenhum trevoso recluso em nenhuma caverna. A caverna são a mente e o coração do homem egoísta da Terra. E nós vemos essa simbiose
de atrocidades aí. Coisas que nós nunca imaginamos. Olha, quando você pensa que já viu tudo, o Jornal da Noite traz uma outra bomba que você, meu Deus, e para onde vamos? Mas é porque aqueles companheiros que sabem, que estão nos seus últimos momentos na terra, eles não querem seguir da terra sozinhos. E estão à espreita de mentes e corações vigilantes para que possam somar com eles na relação dos exilados da terra. Aqueles que serão convidados a auxiliar na evolução de orbes que no momento estão em condições primitivas em algum lugar. Nós vamos observar que Jesus, esse guia e modelo, né? Ele assumiu a direção desse educandário não porque alguém achou que ele poderia dar conta, mas porque alguém sabe que ele é capaz. Espírito superior não acha nada, porque tudo está sob a diretriz divina. Espírito superior, ele sabe. Ele é um com o Pai. Aliás, Espírito puro sabe. E essa comunidade que elegeu Cristo para vir à Terra, conhecia toda a capacitação dele, a forja durante milênios. Aí nós vamos, agora, pegar o livro Evolução em Dois Mundos, quando lá no capítulo 20, vou ler um trecho e deixo que vocês leiam o capítulo 20 em casa, que fala sobre Jesus e religião. Porque ele é o anfitrião da luz que quer nos receber no reino da paz. E nós somos aqueles renitentes e endurecidos que vamos delegando para amanhã. Mas ainda esta noite nós poderemos ser convidados. E o que fizemos do convite do noivo que nos espera com tanto carinho? Nesta obra, André Luiz, ele narra o seguinte, quando vai falar de Jesus e a religião. Com Jesus, no entanto, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Porque, no princípio, nós falamos que religião é organizado por nós. No nosso nível de humanidade ainda muito frágil. Religiosidade é o Cristo em nós. É o divino em nós. Mas com Jesus, e Jesus não fundou nenhuma religião. Ele nasceu, viveu e desencarnou judeu. Né? Mas a religião na terra, quando fiel ao Cristo, tem esse alcance inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais. Porque o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. E todos os desmandos que nós já fizemos, ainda há pouco lembrávamos de quantas fogueiras nós acendemos, não é? Por conta da ânsia de poder. O mestre desarferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. O ideal do Cristo é que cada um de nós faça jorrar a nossa capacitação de servir ao Pai através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão através de mim. E ele continua dizendo, dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. E aqui nos lembramos do José Raul Teixeira, quando numa das suas palestras dizia que nós nos assemelhamos a sapos, atolados na lama do egoísmo, hipnotizados pelo reflexo da lua, mas sim a disposição de nos desvencilhar desse lodo e verdadeiramente refletir a luz, não da lua, mas do sol. Aproxima-se de quantos desconhece a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. E no livro Boa Nova, todos os contos de Humberto de Campos é um poema de esperança. Todos aqueles fragilizados, rejeitados, massacrados, encontram no Cristo o referencial de um renascer. E a sociedade que nós vivenciamos hoje dá testemunho da mesma carência, das mesmas limitações, das mesmas dores. São refugiados de toda ordem, em todos os cantos do planeta.
E ainda com os alertas de que nos tempos que chegariam, a iniquidade abundaria a tal ponto que, se possível, confundiria até os eleitos. Esse se possível, porque os eleitos não foram eleitos por si mesmos. Eles não se escolheram porque decidiram ser eleitos. Mas eles entregaram-se ao Cristo e foram eleitos na renúncia de cada dia. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, todas as notícias de muita dor, que a cada um de nós nos cabe vigilância, jejum e oração, porque se a casa do meu irmão está caindo, a minha tem riscos, e eu preciso cuidar, para que também o telhado da minha não venha abaixo. É nessas horas que as palavras de Jesus: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou, será cortada e lançada ao fogo. Tudo que for produto do poder temporário, do egoísmo humano, será varrido da face da terra. Porque a transformação moral da terra não vai ter início. Ela já está em andamento. E bastante evidente. A conclusão dela demanda anos ainda. Porque são muitos os espíritos que vão vestir corpos de carne e ainda vão se banhar nos esforços de moralização. Ainda há pouco ouvíamos na palestra, nas perguntas, não é? Se viria uma nova revelação, um novo Kardec, um novo codificador para uma nova doutrina. A evolução é ininterrupta. O patamar de moral chega a ser absoluto. Mas a intelectualidade, o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, o espírito humano que evolui na Terra vai descortinar novos horizontes, não tenhamos dúvidas. Mas não esperemos que venha uma outra revelação para nos transformar em homens de bem. Porque a tarefa da transformação de homem de bem é tarefa do Consolador prometido. Agora, o homem modificado, o homem renovado, ele vai conquistar outros horizontes pertinentes a um outro estágio que transcende a horizontalidade das paixões humanas. A nossa condição de vida será outra, a nossa realidade física será mais leve e as nossas intenções e valores serão mais dignos. Então, que outras revelações para descortinar o intelecto do espírito humano na Terra virão, não tenhamos dúvida. Mas aquela revelação que tem como missão trazer a edificação do homem de bem para a Terra é missão da doutrina espírita. Outra revelação que venha não é com esse objetivo. A primeira revelação teve um objetivo específico: grafar na psicosfera da Terra a ética para a humanidade terrena. O Decálogo. O Código Civil, levando ainda em consideração o Código de Hammurabi, que teve o seu valor à sua época, mas foi abortado porque não era o momento próprio. Hammurabi, ele até idealizava divulgar um Deus único. Mas aquelas criaturas que éramos nós, no estágio de barbárie, não aceitamos. E ele ainda conseguiu conciliar da seguinte forma: tudo bem, então podem adorar tantos deuses quanto queiram, mas que todos tenham dentre esses deuses o sol. Então, já que não podemos adorar um único Deus ainda, podem adorar tantos quanto quiser, mas dentre eles que esteja o sol. Inspiração. Porque o sol é luz, é referência de iluminação, de transcendência e libertação. Mais tarde é que nós vamos encontrar, através de Moisés, essa tarefa específica de consolidar o decálogo na terra. Moisés ainda tinha ideais de compartilhar a compreensão da mediunidade para o povão, que ele viu que não dava, porque o baile funk rolava naquela época, na Bacanalha, quando ele desceu da meditação em torno do bezerro de ouro. Então, a cada época tem um nome próprio. Uma época é bacanalha, outra época é baile funk e por aí vai. Com todo respeito à nossa vulnerabilidade humana,
que Deus permite, Jesus respeita e nós temos que compreender também, porque passamos por esses degraus todos. E aí nós vamos encontrar o Cristo, aproximadamente 1800 anos, depois de Moisés, uma margem aí, para consolidar a lei de amor na terra, já que a base do alicerce estava pronto. Moisés ainda colocou 10 mandamentos, por conta da nossa inércia que era maior do que é hoje. 4 mandamentos, na época de Moisés, já dariam conta se fôssemos mais receptivos. Primeiro, Deus, Senhor absoluto. Segundo, a lei de respeito, não pronunciando seu nome em vão. Terceiro, santificar o dia de sábado, buscar o autoconhecimento do herdeiro da luz que somos. E quarto, honrar pai e mãe, a lei de comunidade social exemplar. Porque jamais compreenderemos o Pai Celestial, amaremos o Pai Celestial, serviremos ao Pai Celestial, se não dignificarmos a família humana na terra. Então, honrar pai e mãe é referência para que a paternidade divina seja louvada naqueles que são seus representantes legítimos na terra. E depois vem o Consolador prometido, não é? Então, Moisés com a tarefa específica, Jesus personificando a lei de amor, e aí ele já não manda mais emissários, aí ele vem, não é? Ele prepara-se. A sua tarefa mais árdua não foi o martírio na cruz. E olha que não era uma cruz qualquer. Sempre lembramos disso. É muito confortável nos abraçarmos a uma madeira polida e envernizada. Mas imagina ser crucificado numa madeira áspera, cheia de farpas. Quem é faxineira aqui, dona de casa, sabe. Quando vai limpar um móvel que está envelhecido e uma farpinha de madeira penetra no dedo. O incômodo que é. Agora imagina uma cruz de madeira tosca, cheia de farpa, grafando ali no corpo dele e frisando com sangue. A maior tarefa do Cristo foi preparar-se para vir sem nos constranger intencionalmente, porque Paulo depois ele nos diz, o amor do Cristo nos constrange. Como a cada um de nós que já tem o prazer, já sente o prazer de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, o amor do Cristo nos constrange. Quando a vida nos convida e nós nos acovardamos. E a consciência nos faz parar. Eu poderia ter feito um pouco melhor. Eu poderia ter sido um pouco mais eficiente. Mas Jesus vem das esferas resplandecentes com cuidado para não nos ofuscar. A intenção de Jesus não era nos deslumbrar, porque o deslumbramento cega. A intenção de Jesus era nos acolher, nos resgatar para um processo legítimo de educação do ser. E aí nós vamos encontrar Allan Kardec. Se eu procurasse, sabe? Se eu tivesse marcado, não teria aberto na página. Eu marco e abro 300 páginas depois. Abri na página que eu precisava. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, quem tem aquela ilusão de que a moral fica para depois, porque de qualquer maneira virão outras revelações me convidando à moral. Quem esperar outra revelação para se moralizar, vai encontrar, mas não na terra. Porque a revelação que vem consolidar a moralização humana na terra, a transformação do homem velho no homem novo, no homem de bem, é o codificador.
é a doutrina espírita. Aliás, é o Consolador. É a doutrina espírita. Porque depois que nós conseguirmos isso, aí sim, vamos ter acesso a outro conhecimento. E vamos tomar posse legítima da nossa imortalidade. Porque na condição de homens de bem, vamos viver com a ética que o homem de bem vive. O homem inteligente na Terra, ele deve viver como vivem os homens da sua época. Mas homem que legitima a responsabilidade de humanidade. Porque existe muito humanoide se considerando homem na Terra. Se deixando guiar pela virilidade. Pelo carimbo de macho e fêmea. Macho e fêmea não definem humanidade. Humanidade real, o que define é o sentimento de fraternidade legítima. E o homem que conquista o nível de humanidade real vê em toda a criação seu irmão. Francisco de Assis que nos diz isso. Irmão Fogo. Quando ele teve o problema do tracoma e Frei Leão levou para que ele fosse receber os cuidados que eram muito delicados. Era simplesmente um ferro incandescente para cauterizar o olho, o globo ocular. Aqui, ó. E ele olha para o fogo e diz: irmão Fogo, vê como vai cuidar dos meus olhos, porque é a última vez que o vejo. E Frei Leão, poc, desmaia, porque não aguenta assistir a cena. Então, quando Francisco vem com a poesia do irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmã Água, irmão Fogo, é porque no estágio de humanidade real, ele percebia a vida em todas as suas dimensões. E é esse o convite que o Cristo vem nos fazer. Então, o Consolador prometido vai ficar eternamente conosco, porque ele é base para que o divino fique evidente em nós. Todos nós gostamos de ser muito bem tratados, muito bem acolhidos. E às vezes não imaginamos como está o coração que nos trata bem e nos acolhe. No livro Mestre de Amor, Joana, quando ela fala Jesus contigo, ela nos convida a essa reflexão. Ainda que não estejamos sendo compreendidos, ainda que não estamos sendo tratados com dignidade, que saibamos apresentar o Cristo através da necessidade do outro. Então nós gostamos de ser bem acolhidos, bem tratados, aconchegados, amparados, cuidados, amados. E no egoísmo que nos é próprio, não conseguimos perceber que o coração que nos acolhe está esfacelado de dor, algumas vezes. Que os braços que nos sustentam estão lutando na resistência das últimas forças. Às vezes não física, mas moral. Porque estão sendo perseguidos de alguma forma, estão sendo incompreendidos e massacrados. Mas não permitem que a própria dor ofusque o amor do Cristo neles. E nós vamos encontrar isso em todos aqueles que são referência de humanidade para nós. Em todas as religiões. Todas as religiões têm criaturas que são referências do amor para nós. Um outro dia no estudo, um companheiro falando: mas Miranda, olha só, mas como vão ficar aqueles colocam bombas no corpo e são essas criaturas que nós conhecemos nas manchetes do jornal? Eles não conheceram a mensagem do Cristo. Como são aqueles que estão em tal e tal civilização por aí a nível de nação, sociedade, e não ouviram o poema de Jesus? Meu irmão, que engano. Vamos estudar Caminho da Luz. Vamos observar que cada uma das raças foram espalhadas, não aleatoriamente, mas cada uma em região própria e depois a miscigenação fazendo o caldeirão de humanidade acontecer.
Ainda que não tenha ouvido a palavra Jesus e cristão, mas eles receberam um referencial de amor, de dignidade humana. Todos os povos têm uma referência do Cristo. Não vos deixarei órfãos, não só a nós cristãos. Nenhum espírito humano tem orfandade divina. E Jesus é o bom pastor. Eu tenho que olhar o relógio. Olha, tem um montão de coisa boa, gente. Não trouxe porque eu ia ficar tentada a ler a mensagem inteira. Mas é a antologia mediúnica do Natal. Se deem esse presente. Abram a usina de luz, porque olha, nós acordamos e vamos no automático. Higiene básica, alimentação básica, rua e a exigência do mundo. Coloquemos esse pão em nossa mente e em nosso coração. Antologia mediúnica do Natal. Belíssimo livro. Nós vamos conhecer lá nesse livro aquele momento em que Jesus, depois do momento da manjedoura, é levado para a apresentação do templo. E Simeão recolhe nos seus braços e fica indagando. Porque ele já diz que já pode desencarnar em paz, porque eis que os meus olhos veem o meu Senhor. Mas ele faz uma reflexão. Por que não vieste em um lar, em tal lugar e de tal forma? E a criança o tempo inteiro com a mãozinha no coração dele. Na hora que Jesus está sendo apresentado no templo, bebê, e o velho Simeão recebe-o nos braços. E fica indagando, Senhor, por que não vieste em um lar de destaque no movimento judaico, por exemplo? Por que não vieste junto a uma família, tal, tal e tal? E em todo momento Jesus com a mãozinha no coração. Porque na realidade, no planejamento do Cristo, essa elaboração da manjedoura, essa elaboração daquele ambiente rústico, tinha um objetivo. Tinha vários dentro de um só. Era trabalhar o coração humano. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, lá no final do livro, quando ele vai falar Jesus e mediunidade, mediunidade com Jesus, ele vai nos dizer que naquele planejamento de pernoitar a sua primeira noite no corpo físico na Terra, ele nunca reencarnou na Terra. Jesus já era espírito puro quando a Terra estava em formação. Quando o orbe foi desligado da nebulosa. E André Luiz diz que neste planejamento de uma estrebaria, uma manjedoura, o feno, os excrementos dos animais, também tinham a intenção sublimar do mineral ao arcanjo. Porque a palha, o feno, o excremento do animal é o mineral, a terra. E o arcanjo é aquela estrela de Belém, que sempre que nós vamos fazer referência nessa época, nós nos lembramos e divulgamos, porque o que é bom, devemos divulgar. Preparando uma aula para a evangelização, Maternal Jardim, fomos nas edições paulinas garimpar material, porque a criança do Maternal Jardim, ela não tem condições de, elucubrar ideias, então tem que ser do concreto para o abstrato. E fomos vasculhar material que ilustrasse a manjedoura, a estrebaria e Jesus. Encontramos um livro, aquele que você vai abrindo e as cenas vão saltando. Quando chegou na cena da estrebaria, da manjedoura, que a estrela de Belém se abre, era um montão de carinhas, tudo coladinhas juntas. E eu falei, muito bem inspirado esse autor. Porque desta comunidade de espíritos puros que Jesus faz parte, alguns acompanharam ele ao mergulho no corpo físico. E aquela estrela de Belém não foi o rabo do cometa Halley. Foi a união de alguns daqueles espíritos acompanhando o seu companheirinho ali no mergulho no corpo físico. Então, naquele planejamento da estrebaria, da manjedoura, ele estava também sublimando do mineral ao arcanjo. Mas nós vamos, então fica a antologia mediúnica do Natal,
como receita, não é? Para um final de ano, início de 2019, cheio de meditações e um coração pleno de paz. Olha, sempre lembramos também, os Espíritos nos dizem que existem 3 maneiras do céu descer à terra. Primeiro, a oração. Porque é uma conexão imediata. Todo mundo quer estar conectado, né? Pois é, o Pai está nos aguardando, ó, a oração. Segundo, a boa leitura. Porque vai fazendo fluir uma emoção ajustada. Mas a boa leitura junto com o trabalho no bem. Porque a oração, ó, nos vitaliza. A boa leitura nos intui a melhor escolha. E o trabalho no bem é a ação edificante pela inspiração do alto. Mas no livro Jesus no Lar, eu ainda vou pedir ao André para me fazer a gentileza de no final, quando tiver faltando 5 minutinhos, você Miranda, viu? Pois é. Porque tem uma página aqui que você tem aquela voz, sabe, bem postada. E eu estou meio nocauteada. Eu vou pedir a você para ler esta mensagem, tá? Mas antes eu quero fazer referência, porque é uma outra alternativa para a nossa ceia de Natal. Antes de todo elemento material para a nossa ingestão de recursos físicos, que nos lembremos do banquete espiritual. Que saibamos fazer um culto. Lembremos do aniversariante. Já que para alguns que não sejamos nós, né? Ou se forem não todos, o Natal não é só 25. 25 é uma data grafada por conta de um solstício e tem uma relação mais romana do que cristã. O 25 de dezembro. E quando nós falamos desse Natal 25... Nos lembramos de uma experiência outra numa evangelização, onde nós reunimos crianças de várias idades enquanto os pais estavam em tratamento. E neste dia, passou o Natal, mais ou menos em outubro, uma dessas crianças ficou ausente daquela reunião, que era periódica aos sábados à noite. Quando foi em fevereiro, voltou o anjinho para a aula de evangelização. Mas, meu amigo, como é que você passou esses meses? Outubro, não vimos mais você. Novembro, dezembro, como é que você passou o Natal? Passei bem, tia. 8 anos. E isso já aconteceu há aproximadamente, sem lembrar da minha idade exata, mas aproximadamente há uns 8 a 10 anos. Passei bem, tia. E como é que foi o seu Natal? Fiquei na casa da minha avó, com a minha família. O que vocês fizeram? Ganhamos presente, né? Ceamos. E narrou todo o Papai Noel. Muito bom. E aí eu caí a besteira de falar assim. Caí a besteira, não sou feliz porque falei, perguntei e aprendi. Aí eu falei assim, mas você só ganhou presente, só fez a ceia, brincou com os amigos, sorriu? E o aniversariante? Não lembrou dele? E o que, tia? Jesus? Eu falei, é. Tia, de Jesus eu lembro o ano inteiro. 8 anos. Não é? Eu crente que estava chamando ele à ordem. Não é? Meu filho, você não lembrou do aniversariante então? Ele quem? Jesus. Jesus, tia? Tia. De Jesus eu lembro o ano inteiro. Eu falei, obrigada. Nunca mais vou esquecer de Jesus nem um dia do ano. Não é? Mas nesse livro Jesus no Lar, além de no início Ney Lúcio nos convidar ao culto do Evangelho no Lar, houve uma época que os Espíritos nos orientavam, os Espíritos nos orientavam uma vez por semana, em família visível ou invisível, porque às vezes tem a família visível que não está interessada. E nós temos que respeitar. Porque ontem não estivemos interessados e alguém nos amou, nos tolerou, nos compreendeu e nos respeitou. E Jesus não autorizou ninguém a nos violentar. Então, se na família tem alguém desinteressado,
temos que respeitar. Mas temos a família invisível que vai estar ali, não é? Então, Neio Lúcio nos recomenda o culto, mas até um tempo atrás, os espíritos recomendavam uma vez por semana. Mas a conta do que a nossa sociedade está, uma vez por dia, no mínimo. Porque eu tenho amigos que oram quando acorda, oram quando vão fazer a refeição, cada uma delas, e oram antes de dormir. Eu tenho amigos que hoje a família está morando um em cada canto. Mas os poucos que estão dentro de casa não experimentam o suco servido em nenhuma das refeições sem primeiro ouvir uma passagem do Evangelho. E é simplesmente o Evangelho de Mateus. Pegam do Evangelho de Mateus até o final dos evangelistas. Depois retornam e sucessivamente, de manhã, meio-dia e à noite. Quem está e senta à mesa, escuta um versículo do Evangelho. Então, nós precisamos de Jesus. E Ele conta conosco. Porque um pensamento ajustado, um sentimento pacificado é material de iluminação para nós e para os benfeitores que incansavelmente estão restaurando perispíritos na terra. Mas está lá, no último capítulo do Jesus no Lar, o título é Em Oração, eu não vou ler o início. Mas tem um momento que Jesus, Neio Lúcio diz assim: o mestre por si absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião levantou os olhos lúcidos para o céu, porque este momento aqui é o último culto que Jesus faz na casa da sogra de Pedro. Neio Lúcio, ele pegou nos registros da espiritualidade esses momentos de Jesus na casa da sogra de Pedro. E ele compôs esse livro. Mas nesse capítulo 50, os discípulos estão sentindo que está chegando o momento derradeiro do Cristo com eles. E Jesus, ele ora e diz assim: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram, esqueceram a bênção. Nas sombras da caminhada terrestre, ampara os que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra à mesa farta. A nossa lixeira que nos diga, não é? Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Porque essa ostentação da felicidade é a felicidade utópica, que é a do possuir, do ter. A felicidade real, ela não é ostentada, ela é sentida por quem sofre. Quem verdadeiramente é feliz é bálsamo por onde passa. E o coração sofrido recebe a medicação. Socorre os que se não lembram de agradecer os benfeitores. Ajuda aos que não se envergonham. Desculpa, eu já li. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que se iniciam na jornada humana. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Perdoa aos que se recusam à oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. São aqueles de nós, quando nos julgamos, aqueles que já vivenciam o Evangelho do Cristo e apedrejam aqueles que ainda trazem as suas chagas mais evidentes. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Quer dizer, aqueles que esquecem que a qualquer momento serão convidados a deixar o corpo físico. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem.
E aqui ele termina a prece. Porque felizes são aqueles que estão tendo seus delitos corrigidos pela justiça humana na terra. Porque já desencarnam despertos da ilusão. Aqueles que levam seus delitos ocultos para o mundo carregam brasas vivas no íntimo de si mesmos. E agora eu acho que está próximo ao fim, não é? 20 minutos? Não. Material nós temos, não é? Mas é que eu fico sem querer alugar. Eu fico sem querer alugar porque a voz está tosca, né? E a garganta hoje já passou por um outro estudo semelhante a esse de manhã. Então eu peço a você, meu amigo, por gentileza, que você leia com toda a pausa e meditação essa mensagem, tá? Você vai dar a origem dela. Mensagem psicografada pela médium Ivana Cardial Mendes Campos, na reunião mediúnica de 7 de janeiro de 2002, do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Saudades de ti. Fomos muitos os que ouvimos a ti. Fomos muitos os que vimos a ti e registramos em nossas almas o teu doce cântico a romper as trevas da ignorância contida em nosso ser. Fomos muitos os que contemplamos do teu corpo irradiar safirina luz em forma de amor e compaixão. Os que seguimos as tuas pegadas nas lindas tardes primaveris que irradiavam a luz da esperança. Somos muitos os que escolheste e convidaste para a boa nova. Hoje, quero confessar-te a saudade que temos de ti. Nem saberíamos dizer há quanto tempo nos dispersamos do teu rebanho. Há quanto tempo vagamos sem ti, que és o nosso querido bom pastor. Não saberíamos dizer a dimensão da saudade que acende o teu amor em nosso espírito, dando novo significado à nossa existência. Quantas saudades, Senhor! Gostaríamos de reviver aqueles doces momentos e, mais uma vez, contemplar o cair da tarde enquanto tua boca cantava as bem-aventuranças. Reaviva, por misericórdia, o registro desses encontros de nosso espírito para que nunca mais nos percamos nos desmandos e nas ilusões do mundo material. Reaviva aqueles dias, por compaixão, para que nosso ser seja impregnado por teu magnetismo e nunca mais sintamos a saudade, mas a alegria de uma constante presença, de um constante encontro contigo nas lindas tardes de Deus. Um amigo espiritual. E aqui nós fazemos a nossa última reflexão. Na Terra, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas 25 de dezembro, 24, 23, pode ser a data que ele vai nascer em nosso coração. Que vai nascer em nossa vida. Enquanto estamos mergulhados na particularidade das nossas lições individuais junto à família em nosso lar, a família humana grita de dor. A dona Idalinda Aguiar, numa reunião mediúnica, aproximadamente uns 2, 3 anos atrás, ela nos deu uma comunicação e ela convidava o grupo a visitar os presídios. E dizia: vocês precisam, meus irmãos, visitar os presídios, levar uma palavra e um abraço fraterno a esses irmãos que estão sendo tratados como lixo por trás das grades. Enquanto a mensagem fluía, parte do grupo atento ouvia e ficava pensando: este médium deve estar obsidiado. Como é que nós vamos visitar presídios nas condições atuais que a nossa sociedade vive e como o judiciário e o legislativo estão desarmonizados? E a mensagem continuava fluindo. Essa observação foi feita depois na avaliação da reunião mediúnica. E na continuidade ela dizia, atendendo às ideias daqueles que estavam compondo a reunião: é verdade que durante o dia, vestido o corpo de carne, nem todos podem adentrar os portões de um presídio.
Mas durante o dia vocês podem falar melhor, ouvir melhor, agir melhor, meditar mais, desejar o melhor. E à noite, antes de dormir, faz um culto e prepara-se para juntar as falanges de espíritos que estão levando consolo e esperança a esses irmãos enclausurados nos presídios. Pois é. Acontece que agora os presídios não são só as paredes de concreto com grades, as casas de detenção, que de há muito espíritos como o Dr. Bezerra nos convidavam à evangelização, ao respeito à família, para que os presídios se fechassem. Mas nós fizemos ouvidos moucos de mercador, nós a nível de sociedade. E hoje, se formos colocar todos os que precisam de correção por trás das grades, as cidades ficarão quase que vazias. Então, o presídio não está recluso mais naquele espaço de uma casa de detenção. O presídio é o coração e a mente fechados no ódio, no desejo de vingança, não é? Na vontade de ferir, de escarnecer, na vontade de colocar o outro de forma bem destrutiva na boca do povo. As próprias mídias nos mostram as famosas fake news. Pois é. Então, esse nascimento de Jesus, ele é consolidado a cada gesto nosso em educar o nosso olhar para o outro. E na hora que o irmão cai, não desejar aquele chafurde no lodo, mas orar por ele, lembrando a nossa possível queda adiante, ou pedindo misericórdia pela queda que sofremos ontem. Tudo que estamos vivendo em sociedade é material nobre para a nossa iluminação, por mais incrível que pareça. Nós estamos tendo chance de aprender com o desvario e a loucura do irmão, sem precisar enlouquecer junto. Teve um momento no movimento espírita, onde companheiros muito respeitados por nós, acharam que não tinha valor abnegação, devotamento, renúncia de um irmão que não precisa de elogio. Ele não deseja receber a lantejoula nem purpurina. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, se abrirmos o coração para uma correção no bem, saberemos identificar a grandeza do filtro que foi esse espírito hoje, mas que foi médio ontem, através do qual a luz se materializou para nós através de lições tão edificantes. Nenhum médio na Terra teve ao seu alcance o poder temporal mais do que Chico Xavier. Nenhum médium. O que nós pudermos imaginar sobre mediunidade, conhecemos palidamente o que é a mediunidade de Chico Xavier. Ele nunca posou de guru de ninguém. Ele nunca idealizou ser o carro-chefe do espiritismo. Ele sabia quanto custava repousar todos os dias segurando as dores da alma e do corpo, para minimizar as dores de tantos quanto corriam ao encontro dele. Então nós temos que orar muito por qualquer irmão em queda espiritual, moral, material. E temos que orar muito pela grandeza daqueles que se despiram de toda a vaidade humana para nos ensinar o que é humildade. Então, neste Natal, nós pedimos a Jesus que esses amigos espirituais incansáveis visitem todas as sarjetas,
materiais e espirituais. Envolva todos os corações aflitos e comprometidos com a lei do Pai, para que a identificação do erro, o reconhecimento do erro e o desejo de corrigenda resgate cada espírito atormentado pela própria consciência, numa chance de renovação. São criaturas anônimas ou em evidência, porque uns podem estar em evidência, mas muitos estão no anonimato, ainda achando-se que continuarão por mais tempo. Mas a mensagem do Cristo é de sempre. Toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada ao fogo. E essas árvores daninhas, que deixa de ser uma erva, porque é uma árvore que dá o mau fruto, que confunde, que ilude, que corrompe, estão enraizadas no coração invigilante de cada um de nós. Porque ainda não temos a lucidez dos espíritos superiores. A nossa onda mental oscila muito. Não sabemos o que nos aguarda lá fora. Falar de Jesus para nós espíritas hoje é muito fácil. Porque temos uma clareza de raciocínio e uma fluência na voz. Mas testemunhar Jesus no silêncio das nossas horas é o nosso grande desafio no Natal de todos os dias do nosso Evangelizando. Muita paz.